mi llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. E aunque a vida me cueste, llorona. Olá, olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu les echo mucho de menos. Eu disse, eu sinto muita saudade de vocês. Mas logo, logo a gente vai estar junto, certo? Olha, eu tenho recebido as atividades de vocês, umas eu corrijo, outras eu dou visto. E isso é muito importante para ter um controle de quem está fazendo as atividades, porque depois vocês vão me entregar todas as atividades para dar uma nota. Vou procurar dar uma nota que ajude vocês. Então, é importante fazer no dia que a professora pede, para poder não ficar acumulando, beleza? Essa música que coloquei no início é uma música que remete muito ao México, porque a gente vai trabalhar nessa aula de hoje sobre o México. México por quê? Porque é o país de Frida, então tem tudo a ver, ok? Essa música, o título é La Llorona. Vocês podem procurar depois a letra ou o link, ver direito para ouvir, enfim. Aproveito para sugerir que vocês assistam o filme Viva a Vida é uma Festa, porque traz toda a cultura mexicana que a gente vai ver por aqui hoje. Beleza? Vamos começar a aula? Llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona. Essa música é muito a cara de Frida. Vocês vão ver no filme, se vocês assistiram. Para mim, é o filme mais lindo que eu já vi em termos de animação. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar sobre a transição de Frida para o México, né? Hoje a gente começa a trabalhar com o México. Próxima unidade a gente vai trabalhar com Cuba, porque a gente vai trabalhar com Fidel Castro e Che Guevara. Mas essa unidade a gente trabalhou com Frida e damos a continuidade agora para o México. Por isso, vou mandar um link em anexo que fala sobre 25 curiosidades sobre o México. Esse vídeo ele é muito didático, mas eu achei 2 outros bem interessantes se vocês quiserem olhar depois por conta de vocês. México, tudo que você precisa saber sobre ele. Esse eu não escolhi porque ele não é muito didático, mas ele é bem interessante e ele fala até, inclusive, mais sobre Frida. E tem curiosidade sobre o México, que traz muita informação interessante. Porém, o que eu vou mandar tem mais a ver com o nosso trabalho, com o que a gente cobra em sala de aula, beleza? A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas. Nesse slide a gente traz uma alusão ao mapa do México, trazendo todas as informações que a gente precisaria ter. Informações sobre o quê? Sobre cultura, geografia, economia, religiosidade, gastronomia. Se você olhar cada desenhozinho assim, você vai conhecer mais profundamente o México. Com relação à música, seria interessante que vocês pesquisassem sobre Los Mariachis. Los Mariachis, não tem outro país no mundo, quando se fala em mariachi, a gente só pensa no México. É diferente, por exemplo, do tango. Eu falo do tango, eu posso fazer até uma referência a Montevidéu e não só Buenos Aires, apesar de ser o símbolo de Buenos Aires. Mas Los Mariachis não tem outro país que faça referência maior do que o México. Esse mapa também mostra que o México é um dos países que tem a maior variedade de línguas indígenas. Eu acho que ele é o 7º. E lembrando que são dialetos e não idiomas, porque idiomas tem que ser oficial. Ok? De quererte, no dejaré de quererte.
lloraba, como el vino era tierno llorona, al verme llorar lloraba, ay de mí llorona. Eu não disse que essa música é muito Frida? Vocês vão perceber agora quando a gente lê esse extrato das cartas de Frida Diego Rivera. Quero inclusive que vocês peguem o caderno e façam uma tradução dessa poesia de Frida. Fala assim: Senhor mío, Don Diego, escribo esto desde el cuarto de un hospital, en la antesala del quirófano. Intento apresurarme, pero yo estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar a nadie a medias. E menos ahora que sé lo que planean. Quando me dijeron que habrían de amputar-me la pierna, não me afetou como todos creiam. No, eu já era uma mulher incompleta quando lhe perdi. Outra vez, por enésima vez, quizás, e aún assim sobrevivi. Não me aterra el dolor e lo sabes. Es caso uma condição imanente em mi ser, aunque sí, te confieso que sofri, e sofri mucho. Não pretendo causarte lástima, a ti ni a nadie, tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, te amputo de mí. Sé feliz e não me busque mais. Com essa carta a gente vai dando um tchau para a Frida e nós vamos começar a trabalhar com o México. Mas hoje é só uma introdução que vocês vão ter do México, vendo o link que eu já disse. E se quiserem assistir ao filme, é sensacional. Próximo slide, a gente trabalha com gramática. Preparados? Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Agora a gente vai começar a trabalhar com gramática. Presente e subjuntivo com ideia de futuro. E aí a gente usa esses dois marcadores, quando e se. A gente já trabalhou alguma coisa e caiu, inclusive, no teste. Percebi que vocês não tiveram atenção ao uso desses marcadores, o que é que modifica, que ideia traz. Eu já disse a vocês que no vestibular e no Enem, eles não vão pedir para vocês conjugarem o verbo, mas eles vão botar dentro de um texto e sempre exigindo de vocês a interpretação. E aqui está a dica para a interpretação. Por exemplo, quando você usar o marcador quando, ele vai exigir que você utilize o verbo no subjuntivo. Quando você usar o marcador se, ele vai exigir de você que você utilize o verbo no indicativo. O que isso significa? Significa que se você usa o quando e traz o verbo no subjuntivo, ele vai trazer uma ideia. Como é que você vai interpretar isso dentro de um texto? Você vai interpretar da seguinte forma. Ele vai trazer uma ideia de possibilidade. A gente diz assim, maior dúvida. Que significa o quê? Maior dúvida. Certo? Já o se vai exigir que você utilize o verbo no indicativo. Veja aqui, quando pueda, o verbo poder no subjuntivo. Que yo pueda, que tu puedas, que ele pueda, subjuntivo, maior dúvida. Se puedo, você está usando o puedo no indicativo. Yo puedo, tu puedes, ele puede. E o que isso modifica? Como é que a gente vai interpretar? Quando eu uso o quando, ele traz maior dúvida, como eu já falei. Quando eu uso o se, ele vai trazer menor dúvida. A diferença é essa. Lembra, gramaticalmente ele vai exigir quando com subjuntivo, se com verbo no indicativo. O que isso modifica? O quando traz uma maior dúvida, o se traz uma menor dúvida. O que significa uma menor dúvida? É quase uma certeza. Valeu? Eu esqueci de falar no slide anterior que essa é uma possibilidade de trazer o verbo no futuro usando o presente. A gente usa o presente do indicativo, o presente do subjuntivo para trazer uma ideia de futuro. Por quê? Porque, embora exista o futuro no subjuntivo, ele não é usual, né? Então, há um ostracismo ao uso do subjuntivo. Ninguém usa, tanto é que nos livros nem trazem mais. Existe na gramática, sim,
Existe no dicionário, sim, mas o uso mesmo, em lugar nenhum vocês vão achar. Então, o que é que eles fazem? Como é que eu vou passar uma ideia de futuro no modo subjuntivo, se eu não vou poder usar o futuro? Eles utilizam o quando e o se. Eles usam o quando para trazer uma ideia de que é algo quase impossível e usam o se, que é algo quase possível, certo? Então, veja, quando eu digo assim, vou ganhar na loteria, na verdade, é possível, mas é muito difícil conseguir. Se eu digo, eu vou ver você amanhã, é possível, é muito mais possível do que ganhar na loteria. Essa é a diferença da maior dúvida e da menor dúvida. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o uso do aunque. Primeiro, o que significa aunque? Aunque significa ainda que. O aunque ele traz a possibilidade de tanto ser utilizado pelo indicativo como subjuntivo, usando essa mesma forma interpretativa. Aunque usted tiene dinero, não se puede ir. Aunque usted tenga dinero, não se puede ir. Percebam que você está utilizando o mesmo marcador, aunque, porém, você está usando o mesmo verbo em modos diferentes. Para vocês pararem e pensarem assim, se eu posso usar os dois, que diferença faz? A diferença vai estar lá no texto que vai vir no vestibular e no Enem. Se ele usa o tiene, como é que você vai interpretar o texto? Você vai dizer assim, o tiene está no indicativo, portanto, essa dúvida é uma menor dúvida, ou seja, há uma possibilidade maior. Se ele usa o tenga, está no subjuntivo, logo, essa dúvida é maior. Assim como acontece com quando e com si, beleza? Essa parte do assunto é bem interessante. A gente vai trabalhar com o advérbio pré-puesto e pós-puesto. Pré, que vem antes do verbo. O advérbio vindo antes do verbo é a regra geral. É o mais usual. E o advérbio pós-puesto, ou seja, o advérbio depois do verbo. Isso acontece? Acontece. E também cai dentro de um texto, explorando principalmente a questão interpretativa, mais do que a gramática. Então, vamos entender melhor? Vejam bem, a regra geral é que você utilize o advérbio antes do verbo. Então, o advérbio talvez, sin embargo, quizás, o que a gente terminou de ver no slide anterior, aunque, a regra geral é que você utilize com o modo subjuntivo. Essa é a regra geral. Agora, ele traz uma possibilidade também de ser utilizado no indicativo. O aunque vocês viram que é do mesmo jeito que usa um o outro, que muda essa interpretação. Porém, esses outros, talvez, sin embargo, quizá, existe quizá, existe quizás, é a mesma coisa, tá? Então, veja, a diferença vai estar quando da posição que eu coloco, traz uma interpretação equivalente. Por exemplo, se eu coloco antes, eu vou pegar e vou colocar o advérbio antes do verbo, veja aqui, quizás tenga suerte la próxima vez. Quizás é o advérbio que está vindo antes do verbo tenga. Essa regra geral, lembra que eu falei? Talvez, sin embargo, quizás, mesmo aunque. A regra geral é o quê? Que o advérbio vem antes do verbo. E ele vai trazer a ideia geral, que é a ideia geral de dúvida, de possibilidade, de desejo, certo? Porém, também há a possibilidade do quizás, do talvez, do sin embargo, ou seja, desses advérbios de dúvida, aparecerem depois do verbo. Existe a possibilidade. Lembrando, a regra geral é antes, pré-puesto. Mas se aceita a possibilidade de pós-puesto, depois do verbo. O que é que vai mudar? A interpretação, que é o que cai nas provas, certo? Mais do que você conjugar o verbo, mais importante ainda é entender como utilizar isso. Então, repetindo, se eu uso o advérbio antes do verbo, ele traz a ideia de dúvida, maior dúvida, de possibilidade, de desejo, de algo que parece que não vai ser alcançado. Se eu uso o advérbio depois do verbo, aí essa dúvida diminui. Existe uma possibilidade maior, a gente diz que é menor dúvida, menor dúvida, ou seja, há uma maior possibilidade da coisa acontecer. Aqui a gente vai trazer a ideia do modo subjuntivo.
Modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, possibilidade. Modo imperativo, orientação, ordem, enfim. O modo subjuntivo, ele é subordinado. Como assim? O que significa ele ser subordinado? Significa que ele vai estar preso sempre a outros verbos, uma oração dependendo de uma outra oração, certo? Então, oração subordinada a outra ideia. Porém, existe também a possibilidade, aqui esse o que eu coloquei significa ou, se usa os advérbios quizás, ojalá, aunque, talvez, que dá a possibilidade de você fazer uma oração sem essa dependência. Veja aqui, espero que te mejores. Quando você diz espero que, puede que, no creo que, ele vai exigir que a oração que venha depois seja uma oração subordinada. Isso significa que você vai usar o verbo no modo subjuntivo, porque ele traz essa ideia de dependência. Então, mejores, venga, tenga, são verbos no modo subjuntivo que está preso a uma ideia anterior. Você não vai escrever te mejores. Não, para você dizer te mejores de quê? O quê? Está precisando da ideia anterior. Espero que, o quê? Te mejores. Puede que, não venga. No creo que, tenga más. Então, essa é a ideia do modo subjuntivo. Porém, quando você utiliza os advérbios de dúvida, ojalá significa talvez, tá? Ojalá, que talvez, quizás. Ele dá essa possibilidade de você fazer uma única oração, sem ser um período composto, sem essa dependência de uma outra ideia, sem essa dependência de uma outra oração. Você usa quizás llegue a tiempo. Ojalá te recuperes. Talvez venga pronto. Talvez em espanhol é separado, diferente do talvez em português, que é junto, tá? A mesma ideia, mas a escrita, a única diferença é que um é separado, são duas palavras, tal é uma palavra, vez é outra palavra, e português talvez é junto, formando uma palavra só. Ojalá, vocês lembram, é a mesma coisa que talvez, são sinônimos. Quizás também, quizás, ojalá e talvez são todos sinônimos. No slide anterior, eu esqueci de explicar uma coisa muito importante, que a palavra ojalá significa tomara que isso aconteça. Então, eu falei que ojalá, talvez e quizás são sinônimos? São, porque todos os três trazem essa ideia de dúvida. Porém, tem que ficar em mente que o significado próprio mais utilizado é ojalá enquanto um desejo, tipo, tomara que isso aconteça. Nesse slide, a gente vai trabalhar com verbos que expressam impressões. E o verbo mais usual nesse sentido é o verbo creer. Claro que existem outros verbos que trazem a ideia de desejo, que também expressam impressões. Mas a gente vai focar aqui no verbo creer. O verbo creer é muito interessante, porque quando ele está na forma afirmativa, ele exige o uso de um verbo em um modo. Diferentemente dele ser utilizado na negativa, que vai exigir no outro modo. Olha que interessante. Então, veja, se eu digo, creo que viene mañana, e peço a vocês para passarem para a negativa, vocês não vão botar somente o no. Além de colocar o no, vocês vão ter que ter atenção de trocar o viene por venga. Por quê? Porque na negativa, o verbo crer e todos os verbos que expressam impressões, ele exige que utilize o verbo no modo subjuntivo. O verbo crer, se estiver na afirmativa, ele vai exigir que utilize o verbo seguinte, né, da próxima oração, no modo indicativo. Sempre com aquela ideia de maior dúvida e de menor dúvida. E estamos chegando no final da nossa aula. E para finalizar, a gente vai trabalhar 3 pontozinhos aqui fáceis. Tem o uso do a lo mejor, que significa talvez. Porém, às vezes cai na prova como um heterossemântico, porque as pessoas pensam, a lo mejor significa ao melhor, porque parece, né? Mas não. A lo mejor nada mais é do que a ideia de dúvida, significa talvez. Então, o que chama mais atenção nessa questão não é só o sinônimo, mas é o seu uso. Porque talvez, qual é a regra geral que eu já falei? Tanto para talvez, quizás, ojalá. A única regra geral é que você utilize o talvez, no modo subjuntivo. Essa é a regra geral, beleza?
Porém, o mais usual com o alô erró é que você utiliza o alô erró com essa ideia de talvez no indicativo. Veja, eu posso usar no indicativo e posso usar no subjuntivo? Posso. No indicativo traz uma maior possibilidade de conseguir o que se deseja. No subjuntivo traz uma menor possibilidade, ou seja, é quase impossível. Então, maior dúvida, menor dúvida. Porém, quando eu uso o alô erró, ele é mais usual usar o modo indicativo. Inclusive, nas minhas provas, se eu colocar o alô erró, é porque eu estou desejando que você coloque o indicativo. Porém, veja aqui, alô erró, tiene mais hambre. Esse é o mais usual. É esse que você tem que fazer. E alô erró, me compre. Apesar de existir essa possibilidade, vocês devem evitar. Qual que vocês têm que dar preferência? No alô erró, tiene, porque está no indicativo. Ele vai, quando você usa o alô erró, ele traz uma ideia de uma possibilidade quase certa. Certo? E agora, gente, eu vou finalizando aqui, deixando um grande abraço, minha saudade de vocês. E vamos lá, olhar o link e fazer as atividades. Beijinhos, hasta pronto!